Olá, eu sou César de Aguiar e você está no canal Teolovida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e no final dê o seu like ou seu dislike e deixe seu comentário para que possamos estar mais perto de você. Hoje nós vamos falar sobre tempos primitivos do planeta, eras em que a Terra era bem diferente do que é agora. Antes de Deus plantar um jardim no Éden, Deus formou o homem e a mulher. O homem e a mulher foram formados no mesmo dia e na mesma hora. Todavia, a formação do homem é muito diferente da formação da mulher. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. A mulher foi criada no mesmo nível da criação que o homem. Todavia, em outro versículo, é revelado que o homem, na criação do homem, houve um cuidado especial de Deus. Veja bem, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Perceba que Deus criou o homem e a mulher os formou. E lá na frente, existe uma outra revelação sobre a criação. E Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. É apenas na narina do homem que Deus soprou o fôlego de vida. Ou seja, Deus criou a mulher, Deus criou o homem. Mas na hora de soprar o fôlego de vida, ele soprou apenas no homem. Todos os espíritos gerados em Deus, porque Deus, antes da fundação do mundo, gerou dentro dele todos nós, todos os espíritos de todos os tempos. Quando Deus soprou nas narinas daquele homem, ele soprou não um espírito apenas. Deus soprou todos os espíritos nas narinas daquele homem. E dentro daquele homem criado, que mais à frente nós saberemos que o nome dele é Adão, e todos nós estávamos dentro de Adão. É por isso que quando Adão pecou, nós pecamos todos. E quando a mulher pecou, pecou somente a mulher. Então o pecado de Adão é um pecado que é transferido a todos nós. Homem e mulher foram criados do lado de fora do jardim, no mesmo dia e na mesma hora, e havia na formação, na formação do homem, houve um processo criativo diferente da formação da mulher. O primeiro homem, ainda do lado de fora do jardim do Éden, viveu com a sua mulher e recebeu ordem expressa de Deus. Primeiro vamos esclarecer isso. O homem foi criado do lado de fora do jardim. E depois de passado algum tempo, é que ele foi levado para dentro do jardim. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 8, que diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ou seja, depois que o homem está formado, vivendo lá de fora do jardim, é que Deus plantou o jardim do Éden do lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2, versículo 8. O primeiro homem, ainda do lado de fora do jardim do Éden, viveu com a sua mulher, aquela mulher que foi formada no mesmo dia e na mesma hora que ele, e recebeu uma ordem expressa de Deus. Veja bem a ordem que Deus deu ao homem em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai. Note que essa ordem de Deus foi dada ao homem enquanto o homem e sua mulher estavam do lado de fora do jardim do Éden. Foi do lado de fora que Deus deu essa ordem. Depois, no capítulo 2, é que Deus vai plantar um jardim no Éden e levar o homem para lá. Ou seja, quando o homem e a mulher foram criados, o jardim do Éden ainda não existia. Frutificai foi uma ordem que Deus deu ao homem e à mulher. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Isso é Gênesis capítulo 1, versículo 28. O que é frutificar? Frutificar é produzir frutos. Simples, né?
Uma árvore frutifica quando produz frutos a partir de si mesma. Produzir frutos é produzir resultados a partir de si mesmo. Frutificar é fecundar a semente, é ter filhos. Multiplicai-vos. O que é multiplicar? É fazer com que a semente frutificada também repita o ato da frutificação. Ou seja, quem tem filhos tem que ter neto, tem que ter bisneto. A prole tem que crescer. E ao proferir essa ordem, Deus tem a intenção de povoar de homens o planeta inteiro. Quem são os homens que vão povoar o planeta inteiro? Os homens que estavam dentro de Adão, que recebeu o sopro em suas narinas. Todos os espíritos veio para dentro dele. Então, cada homem que nascia a partir de Adão, ou dos filhos, ou dos netos de Adão, eram espíritos que haviam sido fragmentados do corpo de Adão e passado para os corpos de suas proles. Encher a terra. Encher a terra é consequência da obediência à ordem anterior, a ordem de multiplicar. Encher a terra fala de habitar todo o espaço territorial e geográfico do planeta. Encher a terra não é se aglomerar em um lugar só, é povoar todos os rincões do planeta. Vemos aqui, bem no início do texto bíblico, uma sugestão de que Deus não é muito fã de grandes cidades. Nada contra grandes cidades, mas não é essa a visão de Deus. Deus quer que o planeta seja povoado. Se você olha a história bíblica, você percebe que Deus sempre condenou a ideia de o homem se aglomerar todos no mesmo lugar. Veja a Torre de Babel. Aquela aglomeração de gente em uma torre, em um único lugar, causou a confusão de línguas. Uma tentativa de fazer com que o homem povoasse a terra e cada um fosse para o seu canto. Depois a gente vai ver ao longo das Escrituras a condenação de várias cidades, de grandes cidades, como Sodoma e Gomorra, foram condenadas. Babilônia, a Assíria, a cidade de Petra, Nínive, Roma e a própria Jerusalém. Cidades grandes sempre passam por um juízo divino, e esse juízo divino sempre termina com a condenação. Seria muito melhor se o homem enchesse a terra, todos os cantos da terra. Esse sempre foi a vontade mais primitiva de Deus. O conceito de cidade traz consigo, em si mesmo, a competição pelo lucro e, por conseguinte, a abundância de justiça social. Então, toda essa loucura de ostentação, de riqueza, de crescimento a qualquer custo, de passar por cima do outro, da avareza e da vaidade, existe porque a cidade é um organismo vivo, preparado para ser tentação e pedra de tropeço no caminho do homem. Encher a terra, na visão de Gênesis, é morar longe um dos outros. Por isso, ao entrar na terra prometida, Deus ordenou que cada família procurasse um rumo, morando longe uma das outras e que se reunisse no templo durante as festas anuais. Havia festas o ano inteiro, festas de tabernáculos, festa de Pentecostes, enfim, essas festas tinham o objetivo de unir toda a nação, mas fora isso, cada um ia para o seu canto e dominava o seu rumo. Outra coisa que Deus disse a esse primeiro homem, a essa primeira mulher, é sujeitai. Significa literalmente submeter e fazer com que o submetido se torne dependente ou submisso por meio da violência ou da persuasão. Sujeitar é dominar. Mas veja algo importante. Você só sujeita aquilo que está te opondo. Se não houver oposição, não há necessidade da luta pela sujeição. Então, uma mente inteligente pensa no óbvio. Por que o homem deveria sujeitar uma terra onde não houvesse oposição a ele? Por que Deus estava dizendo ao homem e à mulher, sujeitai a terra, se naquele momento não houvesse nenhum tipo de oposição?
E dessa pergunta surge a mais intrigante de todas as perguntas. Se o homem tinha que sujeitar a terra, e se ele tinha que sujeitar a terra porque ele tinha uma oposição, quem ou o que estava criando oposição ao homem criado? E aí vem a próxima ordem: sujeitai e dominai. O texto bíblico diz que tudo foi dado ao homem. O homem deveria dominar sobre o que recebeu de Deus e não ser dominado. Dominar as coisas e não permitir ser dominado por elas. O homem deveria estabelecer domínio sobre as posses e não permitir que suas posses estabelecessem domínio sobre ele. O reino animal e o reino vegetal foi entregue ao homem, e sobre esses reinos o homem tinha capacidade adequada e a habilidade mais do que ideal conferida por Deus para dominar com eficácia. Dominai, sujeitai, enchei a terra, frutificai e multiplicai-vos. Essas foram as comissões que Deus conferiu ao homem e à mulher quando foram criados do lado de fora do Jardim do Éden. Agora, quanto tempo o homem viveu do lado de fora do jardim com a sua mulher, é impossível precisarmos. Também é impossível datar quantas gerações viveram no planeta tendo Adão como grande governador do mundo antes de Deus plantar um jardim no Éden e levar o homem para lá. Adão dominou, sujeitou, encheu, multiplicou, fez tudo aquilo que Deus deu como comissão a ele, só que do lado de fora do jardim. E a arqueologia de hoje nos apresenta uma série de evidências que provam irrefutavelmente a existência de civilizações muito mais antigas do que a cronologia bíblica de Gênesis capítulo 5 nos sugere. Então Adão governou o mundo por eras, por muitas eras, por muitos anos, talvez milênios, e somente depois de todos esses acontecimentos, em civilizações que se levantaram, que caíram, somente depois disso é que Adão foi levado para o Jardim do Éden. Quando você olha a história à sua volta e você vê falar de Lemúria, você vê falar de Atlântida e de tantas provas arqueológicas que mostram, inclusive, um mundo altamente tecnológico em eras muito anteriores aos 6.000 anos que a Bíblia nos aponta, você percebe que nas entrelinhas do texto de Gênesis, essas revelações estão escritas, estão pulsantes ali. O homem foi criado fora do jardim e ali ele realizou as comissões de Deus. Aconteceu alguma coisa em algum momento em que esse homem teve que ser retirado do lado de fora do jardim e levado para o lado de dentro do jardim. E quando ele é retirado daqui e levado para dentro do jardim, a mulher não vai com ele. Tanto que quando ele chega no Jardim do Éden, ele se sente só. E essa solidão faz com que Deus dê a ele um sono e retira de dentro dele uma mulher. Ou seja, Deus foi lá no meio daqueles espíritos que estavam dentro de Adão, pinçou um daqueles espíritos e formou uma mulher para ele. E Adão, diante daquela nova experiência, daquela mulher que chegou ali, ele disse assim: agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por que ele disse agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne? Não seria porque a outra não era? E quem era essa outra mulher de Adão que ficou do lado de fora do jardim? E por que ela ficou do lado de fora do jardim e não foi levada lá para dentro junto com ele? Se essa mulher do lado de fora do jardim foi criada no mesmo dia e na mesma hora que Adão, ela foi criada de maneira semelhante, de maneira igual e no mesmo nível de criação que Adão. Mas a outra, criada a partir de Adão, do lado de dentro do jardim, que recebeu o nome de Eva, essa mulher, ela extraiu de Adão a seguinte exclamação: agora sim, essa é o osso dos meus ossos e carne da minha carne.
porque a outra não era, não é? Contra evidências não há argumentos. Existem artefatos arqueológicos e evidências de que houve um mundo antediluviano, que o mundo antediluviano e até antes do Éden, de sociedades avançadas, até tecnologicamente, e que já existia um mundo com sociedade pulsante, muito mais antiga do que os 1600 anos, que a cronologia de Gênesis capítulo 5 nos apresenta, que pega de Adão até o dilúvio. Esses 1600 anos é muito pouco para caber tantas evidências de um mundo mais primitivo do que esse. O que a gente sabe pelas Escrituras é que o homem foi formado fora do jardim e, juntamente com sua mulher, deu origem a uma civilização. Essa civilização estava sendo desafiada por alguma coisa, por alguma força, alguém ou algum reino, a quem eles, como representantes da imagem e semelhança de Deus, deveriam dominar e sujeitar. E isso envolvia a terra toda, sendo esse o motivo da ordem: encher a terra. Quer dizer, manda gente para todo canto e domina e sujeite em todo canto. Essa força que está opondo, vocês têm que vencer. Foi isso que o homem e a mulher fizeram, ou tentaram fazer, pois depois de passar uma quantidade desconhecida de tempo do lado de fora do jardim, o homem foi retirado daquele lugar e levado para o interior de um lugar de delícias, chamado de Jardim do Éden. Parece que o homem evoluiu e a mulher não. A mulher foi deixada para trás. Sua mulher não foi com ele. Tanto que do lado de dentro do jardim, o homem se sentiu só. E outra mulher lhe foi dada. E essa outra era osso dos ossos, carne da carne. Era perfeita. Que Deus abençoe a sua vida. Que esse estudo de hoje seja usado pelo Espírito Santo para consolar, edificar e exortar a sua vida. Que Deus te abençoe.